Direto do plenário está de volta ao vivo com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente registrando agora o retorno dos ministros do STF aos respectivos lugares. Expectativa agora para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. Na primeira parte, nós tivemos o encerramento do julgamento já iniciado anteriormente, de diversos artigos do chamado novo Código Florestal. E agora a expectativa de continuidade da pauta, com destaque para a matéria relativa ao registro civil de transgêneros, mesmo sem a necessidade de operação de transgenitalização. Tema importante em expectativa de julgamento e que pode ser chamado agora, nesta segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, que acompanhamos ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal e apregou para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.275, procedente do Distrito Federal, relatada pelo eminente ministro Marco Aurélio. A autora é a Procuradoria-Geral da República, com muitos interessados, e consta da papeleta que, após o relatório e as sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Concedo a palavra ao eminente ministro relator, Marco Aurélio, portanto, para voto, não é isso, ministro? Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, a questão constitucional em jogo envolve definir a interpretação do artigo 58 da Lei 6.015/73, consentânea com a Carta Federal, relativamente à possibilidade de transexual alterar o registro civil de nome e gênero. Eis o teor do preceito. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos notórios. Rejeito a preliminar suscitada pela Advocacia Geral da União de inadmissibilidade da ação direta. O artigo 58 da Lei 6.015/73 permite a técnica de interpretação conforme a Constituição Federal. Embora lacônico, o dispositivo encerra a situação excepcional na qual autorizada a substituição do prenome por apelido público notório. O exame do alcance desta expressão revela a polissemia da norma, sobretudo a partir das balizas do texto maior. A ressaltar essa ótica, o preceito tem sido utilizado por magistrados para afastar o direito à mudança do prenome e gênero averbados relativamente a transexual, consoante revelam as decisões judiciais anexadas à petição inicial. A controvérsia submetida ao Supremo consiste em definir se, ante a norma, é possível a modificação de prenome e gênero de transexual no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização, estabelecendo-se a interpretação do artigo 58 da Lei número 6.015/73 em harmonia com o diploma maior. A adequada solução da questão pressupõe a fixação de premissas corretas no tocante à terminologia própria, sob pena de confundir expressões e vocábulos. A transexualidade versada nesta ação não é o mesmo que a homossexualidade, na qual delimitada a orientação sexual tampouco alcança travestis, uma vez assentada a repulsa pela genitália do sexo biológico. Segundo as palavras de Maria Berenice Dias, a transexualidade é uma divergência
entre o estado psicológico de gênero e as características físicas morfológicas perfeitas que associam o indivíduo ao gênero oposto. Caracteriza-se por um forte conflito entre o corpo e a identidade de gênero e compreende um arraigado desejo de adequar, hormonal e cirurgicamente, o corpo ao gênero almejado. Existe, diz Berenice, existe uma ruptura entre o corpo e a mente. O transexual sente-se como se tivesse nascido no corpo errado, como se esse corpo fosse um castigo ou mesmo uma patologia congênita. O transexual se considera pertencente ao sexo oposto, entalhado com o aparelho sexual errado, o qual quer ardentemente erradicar. Enquanto o homossexual aceita seu sexo biológico, o transexual rejeita seu próprio sexo anatômico. O transexual, continua em Berenice, o transexual masculino tem ego corporal e psíquico femininos. Com o transexual feminino ocorre o contrário. Já travestis são pessoas que, independentemente da orientação sexual, aceitam o seu sexo biológico, mas se vestem, assumem e se identificam como do gênero oposto. Não sentem repulsa por sua genitália, como ocorre com os transexuais. Por isso, não perseguem a redesignação cirúrgica dos órgãos sexuais, até porque encontram gratificação sexual com o seu sexo. O tema, digo, é sensível e envolve valores constitucionais de importância maior. Cabe indagar, mostra-se legítimo recusar a transexuais o direito à alteração do prenome gênero no registro civil? A resposta é desenganadamente negativa. É tempo de a coletividade atentar para a insuficiência de critérios morfológicos para a afirmação da identidade de gênero, considerada a dignidade da pessoa humana. Descabe potencializar o inaceitável estranhamento relativo a situações divergentes do padrão imposto pela sociedade para marginalizar cidadãos, negando-lhes o exercício de direitos fundamentais. A tutela estatal deve levar em conta a complexidade íncita à psique humana presente, a pluralidade dos aspectos genésicos conformadores da consciência. É inaceitável, no Estado democrático de direito, inviabilizar a alguém a escolha do caminho a ser percorrido, obstando-lhe o protagonismo pleno e feliz da própria jornada. A dignidade da pessoa humana, princípio desprezado em tempos tão estranhos, deve prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se à sociedade como de fato se enxerga. Solução diversa apenas reforça o estigma que conduz muitos cidadãos transgêneros à depressão, à prostituição e ao suicídio. É o que revela o estudo conduzido pelas professoras Lília Lopes Pedral Sampaio
e Maria Tereza Ávila Dantas Coelho. Transcrevo as formas de lidar com as mais diversas situações explicadas por Flávio, como, aspas, um meio de ir levando essa coisa, mas que dói, dói. Eu não quero o meu nome como ele é. Eu quero um nome masculino, que me represente no masculino, Flávio. Essa situação, dizem as autoras, se amplia com a dificuldade de ingresso e permanência no mercado de trabalho, mesmo para os que concluíram a formação universitária, como é o caso de mais uma dessas pessoas. Muitas vezes, a assunção da transexualidade implica o abandono do trabalho. Os homens contam que, como forma de sobrevivência, partem para o trabalho autônomo, quando conseguem, ou então se submetem a trabalhar para casas de prostituição, não se prostituindo, mas fazendo a propaganda do lugar. Trabalhar em borracharia é mais uma opção apresentada por Flávio, mas, segundo ele, extremamente difícil por conta do machismo. Quando não consegue nenhum trabalho, a alternativa que muitas vezes resta é o tráfico de drogas, o que, segundo o Flávio, não é raro acontecer. Surge, digo, relevante, a autonomia da vontade na vivência desimpedida do autodescobrimento, condição de plenitude do ser humano. É dever do poder público, no Estado Democrático de Direito, promover a convivência pacífica com o outro, na seara do pluralismo, sem admitir o crivo da maioria sobre escolhas exclusivamente morais, sobretudo quando decorrem de inafastáveis circunstâncias próprias à constituição somática da pessoa. Cabe a cada qual trilhar a respectiva jornada, arcando com a responsabilidade imposta pela própria consciência, na busca pelos objetivos que se propôs a cumprir. O conceituário lógico desse raciocínio é a autorização da mudança no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Observem a organicidade do direito. A alteração no assentamento decorre da dignidade da pessoa humana, presente incompatibilidade da morfologia sexual com a identidade de gênero. Legitima-se a modificação para permitir que a pessoa possa viver plenamente em sociedade, tal como se percebe, como se vê. Os fundamentos para a autorização da mudança do registro civil pressupõem não a submissão a procedimento cirúrgico, o qual altera apenas o aspecto anatômico, mas sim a condição de transexual. A disforia e o sofrimento dela decorrentes justificam a troca do prenome com ou sem cirurgia. A ressaltar essa ótica, torna a citar Maria Berenice Dias, anota que, aspas, atualmente, muitos transexuais não desejam realizar a cirurgia, ainda que não sintam prazer sexual, não sentem repulsa por seus órgãos genitais. Prossigo, impossível juridicamente impor a mutilação àqueles que tão somente buscam a plena fruição de direitos fundamentais,
a integral proteção assegurada pela dignidade da pessoa humana. Contudo, a modificação do registro civil constitui situação excepcional no ordenamento jurídico. O critério morfológico, embora carente de mitigação, ainda é parâmetro relevante para a identificação de cidadãos. Nos casos em que não realizada a cirurgia de transgenitalização, a alteração do assentamento no registro civil deve ser precedida da verificação de critérios técnicos aptos a comprovar a transexualidade. Mostra-se adequado observar o que preconizado na Resolução 1955, de 3 de setembro de 2010, do Conselho Federal de Medicina. A norma dispõe sobre a cirurgia de transgenitalização, estabelecendo os requisitos a serem atendidos pelo paciente, a fim de redefinir com segurança os caracteres sexuais. Eis o teor dos dispositivos pertinentes. Artigo 3º, que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos critérios abaixo enumerados. 1. Desconforto com um sexo anatômico natural. 2. Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto. 3. Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por, no mínimo, 2 anos. 4. Ausência de transtornos mentais. Artigo 4º, que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá à avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médico, psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, obedecendo os critérios a seguir definidos, após, no mínimo, 2 anos de acompanhamento conjunto. 1. Diagnóstico médico de transgenitalismo. 2. Maior de 21 anos. 3. Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia. Essas condições, digo, devem ser transpostas no que couber aos casos de modificação do registro civil sem a realização de cirurgia. Decisão com essa relevância pressupõe estar a pessoa em faixa etária condizente com um grau de amadurecimento necessário, bem assim diagnóstico de equipe médica especializada, em lapso temporal a revelar a definitividade da mudança. A alteração do assentamento de pessoa não submetida à transgenitalização deve ser condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: idade mínima de 21 anos. Cumpre esclarecer neste ponto, não está em jogo aqui a maioridade civil, mas sim que a maioridade nós sabemos que é alcançada hoje aos 18 anos, nos termos do Código Civil de 2002, mas sim a maturidade adequada para a tomada de decisão. 2. Diagnóstico médico de transexualismo consoante os critérios do artigo 3º da Resolução 1955 de 2010 do Conselho Federal de Medicina, por equipe multidisciplinar constituída por médico, psiquiatra,
cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, após, no mínimo, 2 anos de acompanhamento conjunto. Vale notar que esses pressupostos devem ser aferidos em procedimento de jurisdição voluntária, com a participação do Ministério Público, observados os artigos 98 e 99 da Lei 6.015/73. No campo da forma e da publicidade da mudança do registro civil, cabe acolher o pedido da Advocacia Geral da União. A adequação do nome à identidade psicossocial de gênero não elimina o caminho trilhado até aquele momento pelo transexual. Trata-se da mesma pessoa, sendo responsável por atos praticados na situação anterior. Inexiste direito absoluto, de modo que a modificação de prenome e sexo no registro civil, embora relativa à esfera íntima, não pode ser justificativa para descontinuidade das informações registradas. É necessário resguardar o interesse público de sanar divergências ou dúvidas relativas ao estado da pessoa, consubstanciado no princípio da veracidade do registro. Isso não significa expor a constrangimentos ou preconceito. Qualquer discriminação por parte de terceiros decorrente da condição de transgênero será resolvida no campo da responsabilidade civil. O acesso de terceiros de boa-fé ao teor da averbação atinente à alteração do nome e do sexo deve ser, contudo, condicionado esse acesso à autorização judicial conferida em procedimento de jurisdição voluntária, no qual demonstrado justo motivo para o levantamento do sigilo sobre o conteúdo da informação. Julgo, presidente, procedente o pedido para assentar como interpretação do artigo 58 da Lei 6.015/73, compatível com a Constituição Federal, a possibilidade de mudança de prenome e gênero no registro civil mediante averbação no registro original, condicionando-se a modificação no caso de cidadão não submetido à cirurgia, ou cidadã, principalmente cidadão, de transgenitalização aos seguintes requisitos: idade mínima de 21 anos, diagnóstico médico de transexualismo, presentes os critérios do artigo 3º da Resolução 1955/2010 do Conselho Federal de Medicina, por equipe multidisciplinar, constituído a equipe por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, após, no mínimo, 2 anos de acompanhamento conjunto. Tenho como inconstitucional a interpretação do artigo que encerre a necessidade de cirurgia para ter-se a alteração do registro, quer em relação ao nome, quer no tocante ao sexo. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator julga procedente para dar interpretação conforme o artigo 58 da Lei 6.015, nos termos que acaba de votar. Declarando a inconstitucionalidade do enfoque segundo o qual, para se ter as alterações necessárias a operação cirúrgica, eu apontei como mutilação. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu já havia votado no recurso extraordinário com repercussão geral, então eu vou aqui ser extremamente sintético. Obviamente,
como o relator bem colocou, a questão que se coloca não só na própria autodeterminação, mas o princípio da dignidade da pessoa humana, e não há o porquê se exigir, já havia dito isso anteriormente, no meu voto não há como se exigir a operação para que alguém que manifeste com absoluta capacidade civil a sua vontade dessa alteração do nome no registro civil, não possa fazer somente se submeter aqui a uma mutilação não desejada. Dessa forma, presidente, eu citei a época que o ordenamento jurídico, a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Espanha, Portugal, todos evoluíram nesse sentido. A época eu acompanhei o ministro Dias Toffoli, como acompanho agora o ministro Marco Aurélio, julgando procedente a ação direta, conferindo o artigo 58 da Lei de Registros Públicos, a interpretação conforme, reconhecendo o direito à substituição do prenome e do gênero nos assentos e registro civil das pessoas naturais, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Coloquei, e aqui também coloco como condição a mesma colocada pelo eminente ministro Marco Aurélio, da manutenção eu diria, da linha histórica da pessoa no registro civil, agora com aquela colocação também discutida no julgamento anterior, do sigilo, absolutamente sigiloso, somente fornecido à pessoa e por ordem judicial, para evitar, assim, que não haja, do ponto de vista prático, não haja, para que deixe de haver a possibilidade, do ponto de vista prático, de qualquer pessoa pedindo a certidão constar essa alteração determinada pela autoridade judicial. Em relação somente aos requisitos fixados, entendo que não... que os requisitos fixados são os requisitos fixados já pela legislação, pela Lei de Registros Públicos. Não entendo necessário, e só aqui eu divirjo do eminente ministro Marco Aurélio, da fixação desses requisitos, inclusive o requisito de 21 anos, uma vez que a capacidade civil no Brasil foi idealizada aos 18 anos e há, excepcionalmente, inclusive, por recomendação médica, quando há laudos médicos da necessidade, e isso, obviamente, com os pais responsáveis acompanhando, a necessidade até pela, eu diria, a saúde psicológica e psiquiátrica da pessoa, de se antecipar isso. A espera até 21 anos, em determinados casos, pode gerar um dano psiquiátrico irreversível. Aqui, entendo eu, e por isso deixo de fixar os requisitos, acompanho os requisitos que a lei já estabelece, aqui, caso a caso, deve ser analisado. Acho que há a possibilidade de, caso a caso, mediante uma análise detalhada, se verificar a necessidade de se antecipar isso. Não vejo a necessidade de fixação de uma idade. Além disso, eu estendo aqui, há vários memoriais distribuídos e pedidos após o julgamento do recurso extraordinário, ou após o início do julgamento, para o reconhecimento aqui, o direito na interpretação conforme, não só do direito dos transexuais, mas uma abrangência maior nessa interpretação para o reconhecimento do direito dos transgêneros. Não vejo aqui o porquê se limitar em relação somente aos transexuais, se toda a fundamentação principiológica, toda a questão de proteção à dignidade humana, também afetaria no gênero, não na espécie, no gênero transgêneros. Então, eu aqui concedo a interpretação conforme, reconhecendo o direito aos transgêneros, a substituição do prenome e do gênero nos assentos do registro civil das pessoas naturais,
obviamente sem apagar, né, o histórico, mas sigiloso o histórico ficará, independentemente da cirurgia de transgenitalização e com os requisitos fixados na lei, sem fixar requisitos, assim como o voto. Vossa Excelência, portanto, acompanha o relator. É somente nos requisitos. Nos requisitos não? é que... Eu não me recordo agora, peço perdão ao ministro Marco Aurélio, se ele fixou direito dos transexuais na interpretação ou os transgêneros. Transsexuais. Eu amplio para os transgêneros. Então, Vossa Excelência, diverge em parte apenas para essa extensão e quanto aos requisitos. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminente relator, eminentes pares, advogados e advogadas que estão aqui presentes. Inicio, senhora Presidente, lembrando que, tal como fez referência o ministro Alexandre Moraes, nós já apreciamos em alguma boa medida esse tema no julgamento do recurso extraordinário e agora temos esta ação declaratória de inconstitucionalidade proposta por uma louvável iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que traz um tema de uma importância extraordinária para uma sociedade que se entenda minimamente digna e com respeito à diversidade. Eu principiaria lembrando também este julgamento e as afirmações que lá já fiz, das conclusões que cheguei, mas não o faria sem antes cumprimentar o voto do eminente ministro relator, que de maneira sensível e lúcida trouxe o ponto de vista de Sua Excelência, em direção ao qual me coloco em grande medida, com algumas dissonâncias que eu vou pedir vênia para suscitar. Também não posso deixar de cumprimentar o papel desenvolvido nesta ação pelos diversos amici curiae, eis que se trata efetivamente de amigo da Corte, no sentido de ser alguém que veicula contribuição para a adequada prestação jurisdicional. E as diversas entidades, por seus briosos procuradores e procuradoras de todos os gêneros, trouxeram contribuições importantes para o desate jurídico desta matéria. Eu estou, nesse momento, creio que está chegando às mãos de Vossa Excelência, distribuindo o voto que se contém em mais ou menos uma dezena e meia de páginas. Vou apenas fazer uma síntese, presidente, até porque, como o julgamento é relevante, quero contribuir também para a célere prestação jurisdicional e o desate desta matéria na sessão de hoje. Eu estou, em resumo, neste voto, afirmando 3 premissas que sintetizo em 3 frases. A primeira: o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou a expressão de gênero. A segunda: a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. E a terceira: a pessoa não deve provar o que é e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental. A base de meu voto na Constituição está assentada no inciso 3º do artigo 1º, o direito à dignidade, está assentada no inciso 10º do artigo 5º, o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. E também se assenta no Pacto de São José da Costa Rica, no que diz respeito à veiculação interna pela cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Constituição, garantindo o direito ao nome, o direito ao reconhecimento, o direito à liberdade pessoal e também o direito à honra e à dignidade. Tomo no meu voto como base doutrinária diversas obras e autores, dentre eles o professor Carlos Eduardo Pianovski-Ruzic, da professora Maria Berenice Dias, a quem cumprimento e que se encontra aqui presente, do professor Carlos Santiago Nino, na sua obra monumental sobre ética e direitos humanos,
do saudoso professor italiano Stefano Rodotà e do grande constitucionalista, que é esse professor mineiro, Álvaro Ricardo de Souza Cruz, no seu texto O Outro e o Direito. Como precedentes, estão na base deste voto que trago à colação, pronunciamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também desse tribunal, nomeadamente da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, o recurso ordinário 670-422, na ADPF 54, o relator eminente ministro Marco Aurélio também, tal como o relator desta ação, e na opinião consultiva número 24 de 2017, da conclusão interamericana de direitos humanos sobre identidade de gênero, igualdade e discriminação. Aliás, presidente, eu estou anotando que nossa deliberação no recurso ordinário deu-se aqui no dia 22 de novembro do ano passado. 2 dias depois, dia 24, a Corte Interamericana de Direitos Humanos fez publicar a opinião consultiva sobre identidade de gênero, igualdade e não discriminação de casais do mesmo sexo. Eu entendo que nosso julgamento deve se compatibilizar não apenas com a Constituição, mas também com a opinião consultiva que se assenta no pacto e, portanto, na regra convencional que citei. Ou seja, por isso que não acolho, com todas as vênias, qualquer requisito atinente à maioridade ou outros requisitos que limitem o que a Corte Interamericana chamou adequada e integral proteção da identidade de gênero autopercebida. Além disso, também compreendo que, independentemente de natureza dos procedimentos para a mudança de nome, entendo que exigir a mudança via jurisdicional é um limitante incompatível com essa adequada proteção integral da identidade de gênero autopercebida e entendo que os pedidos podem estar baseados unicamente no consentimento livre e informado do solicitante, sem que se exijam requisitos como certificações médicas ou psicológicas ou outros que possam resultar irrazoáveis ou patologizantes. Devem ser confidenciais e os documentos não podem fazer remissão às eventuais alterações. Devem ser céleres, portanto, expeditos e, na medida do possível, e é o que se recomenda, devem sempre tender, se não ser integralmente, gratuitos. E jamais deve ser exigida a realização de qualquer tipo de operação ou intervenção cirúrgica ou mesmo intervenção de natureza hormonal. Por isso, senhora presidente, já estando, portanto, na última página do voto, este é o resumo do que eu trago à colação. Como aqui citei o pensamento do professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, volto a dizer, especialmente numa sociedade que chama para si muita intolerância, que, segundo as palavras do ilustre professor Mineiro, a prepotência de acreditar saber mais, de acreditar saber o que é melhor, nega ao outro o direito de ser ouvido. Hoje, nesse julgamento, é esse apelo que deve ser ouvido, aqui enfrentado, em meu modo de ver, também a ser integralmente provido. Por isso, diante de todo exposto, julgo procedente a presente ação direta para, quiçá de maneira mais elastecida dos ilustres votos que me antecederam, para dar interpretação conforme a Constituição e ao Pacto de São José da Costa Rica, ao artigo 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologiantes, o direito à substituição de prenome e sexo
direta e administrativamente no registro civil. É como voto, senhor presidente. Presidente, apenas um esclarecimento. Por favor. Quando eu versei transexuais, não mergulhei até mesmo para estabelecer uma diferença entre transexuais e transgêneros. Eu fiz considerado o pedido formalizado na inicial da ação direta de inconstitucionalidade. E esse pedido é explícito, ele diz respeito apenas aos transexuais. Exato. A referência, reconhecendo o direito dos transexuais que assim o desejarem, a substituição de prenome e sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização. E o pedido é nesse sentido, o pedido final, com um sucessivo para receber-se, se não admitido da DIN, receber-se o pleito como a revelar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pois não. Senhora presidente, se permite, o ilustre ministro relator, como não poderia deixar de ser, está coberto de razão, essa é a referência feita na inicial. Eu estou, nada obstante, pedindo, venha a sua excelência, adotando o significante transgênero, eis que a opinião consultiva é recente e acredito que o significado que um significante possa expressar eventualmente carregue algum tipo... Sem trocadilho, o vocábulo seria mais abrangente. Isso. E por isso sugeriria mais até Vossa Excelência para a sua reflexão, e eu estou adotando, tal como, aliás, fez o ministro Alexandre Moraes, o significante transgênero. Ministro Fachin, um esclarecimento, por gentileza. Salvo engano de minha parte, eu entendi que Vossa Excelência dispensa autorização judicial para... Sem dúvida. Pois não. E o ministro relator, Marco Aurélio, ele prevê autorização judicial. No âmbito da jurisdição voluntária. E Sua Excelência... Antagonismo. Pedindo o esclarecimento à Sua Excelência me disse algo que realmente me impressiona, no sentido de que esta alteração vai causar impacto numa situação pretérita, num ato jurídico perfeito, que é o registro original. E, portanto, haveria necessidade de uma autorização judicial para desconstituir esse ato. Apenas estou refletindo em voz alta para traçar melhor as nuances entre o voto de Vossa Excelência e o voto do eminente relator. Se Vossa Excelência me permitir, e o eminente ministro relator também, apenas para dialogarmos, parto para sugerir a dispensabilidade ou a não necessidade imperativa e cogente prima facie de um procedimento judicial, em primeiro lugar, porque, de um modo geral, os assentos de nascimento são feitos diretamente ao registro civil. A alteração, não raro, acaba eventualmente sendo levada por alguma controvérsia ou debate que se vem à vara dos registros públicos. Mas, se houver tal circunstância, o oficial do registro civil poderá eventualmente suscitar a dúvida e submeter a matéria ao juiz da vara dos registros públicos. Ministro, vamos raciocinar, considerada apenas a mudança do nome. É possível essa mudança sem um pronunciamento judicial na área da jurisdição voluntária? A resposta é negativa. O prenome exige decisão mudança judicial. de nome. Porque altera um registro já feito. Agora vamos aguardar que cada titular de cartório, no exercício da atividade no campo privado, provoque a judicatura? Eu penso que o interessado, demonstrando realmente convencimento sobre as mudanças que quer implementar, deve acionar o Estado juiz, e ele atuará no campo da jurisdição voluntária. Não se terá aqui um conflito de interesses a ser dirimido. Me permito citar um exemplo. Se o ministro Alexandre permitir, eu só vou fazer essa intervenção, e já excedi as duas intervenções que o regimento prevê, mas o diálogo aqui é extremamente importante. Vou tomar um exemplo que lei... Todos de acordo, que não se pode compelir para se alcançar o objetivo a cirurgia. Isso. Eu acho que não... Vou tomar um exemplo que está aqui no que se anuncia do julgamento.
Uma das advogadas se chama Gisele Alessandra Schmidt Silva. Este é o nome. O nome é composto de várias partículas, do prenome Gisele Alessandra e aonde se tem a identificação de uma descendência genealógica Schmidt Silva. Portanto, nós não estamos necessariamente aqui cogitando dessa alteração da linha da ascendência ou descendência genealógica. Nós estamos falando, na verdade, do nome das partículas identificadoras que, a rigor, compõem o pronome. Isso não precisa alterar autorização judicial. Ou seja, reconhecendo a um descendente a possibilidade de mudar, inclusive, os registros. É isso que eu estou dizendo que não é possível. Ascendentes. Estamos a falar dos prenomes. Não chegamos a tanto. Ministro Marco, presidente, só uma consideração, porque eu pedi ver no ministro Marco Aurélio, eu ampliei para a questão de transgêneros, sem a fixação de requisitos, todos concordamos sem cirurgia. A questão aqui da necessidade de autorização judicial, eu acabei nem me referindo porque ainda não havia sido colocado voto do ministro Fachin. A necessidade da decisão judicial de jurisdição voluntária, ela não decorre, ao meu ver, de nenhuma espécie de discriminação, porque ela é prevista, já desde a lei de 73, antes era prevista para garantir uma maior segurança jurídica. Tanto que a mudança do prenome exige a decisão judicial. E eu diria, até por uma questão de segurança jurídica, e isso foi muito bem colocado no voto do ministro Toffoli, o ministro Toffoli coloca em seu voto no recurso extraordinário, não, abre aspas, não parece correto obrigar o transexual, que eu amplio aqui para o transgênero, a, após a obtenção de sentença judicial, passar pelo calvário de enfrentar todas as instituições públicas. Eleitoral, previdenciário, nós não conseguiríamos esse objetivo se a mudança for só no cartório, porque o oficial do cartório ele não tem a força de determinar ao INSS, à Justiça Eleitoral, toda a mudança. Em verdade, nós perderíamos, ao meu ver, segurança jurídica do sistema como um todo, e perderíamos também uma eficácia maior de uma decisão judicial que automaticamente oficiaria todos aqueles que têm o nome da pessoa, do transgênero, e imediatamente seria feita a mudança. O que será, e aqui eu coloco a reflexão no plenário, o que será que causaria mais transtorno ao transgênero? Um procedimento de jurisdição voluntária que, uma vez alterado o nome, automaticamente, como bem colocou em seu voto o ministro Toffoli, todos os documentos, Justiça Eleitoral, Previdenciária, tudo estaria regularizado, ou a alteração no cartório, que no mais das vezes vai suscitar dúvida, não vai querer assumir a responsabilidade nesse início, mas mesmo que não suscite, altera, e aí o transgênero vai ter que, em cada um dos casos, pedir alteração, com possibilidade negativa, e aí sim tem que entrar com mandado de segurança. A segurança jurídica, me parece, aqui com a devida venial, ministro Fachin, a segurança jurídica, e isso ocorre não só em relação ao transgênero, a qualquer alteração de prenome, a manter a necessidade de decisão judicial, e volto a dizer, sem qualquer requisito, com os requisitos só que a lei exige para qualquer alteração. E há mais um problema aqui que a lei argentina regulamentou, a questão dos menores de idade. Nós teríamos aqui também que analisar, e os menores de idade, se eventualmente posicionamento diretamente ao cartório prevalecer, os menores de idade, eles poderão alterar com a decisão judicial, como me referi anteriormente, acredito que sim, dependendo do contexto. Mas os menores de idade poderão alterar, e a lei argentina assim adotou, com autorização dos pais. Mas me parece também que, para uma maior segurança jurídica do próprio menor de idade, um procedimento de jurisdição voluntária seria adequado. Então, em relação, eu quero completar, presidente, em relação ao voto anterior
que proferir, porque essa questão ainda não tinha sido colocada, amplio para a questão dos transgêneros, sem fixação de qualquer requisito pela decisão, com absoluto sigilo, mas garantindo-se a própria pessoa, a certidão e por ordem judicial, sem cirurgia, mas permanecendo a necessidade desse procedimento de jurisdição voluntária, decisão judicial e com imediato, como o ministro Toffoli colocou em seu voto no recurso extraordinário, ofício a todos os órgãos estatais para imediata alteração também nesses registros. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente. Indago ao ministro relator. O presidente sempre pronto a ouvir os senhores advogados, que são indispensáveis ao implemento da almejada justiça. Eu só gostaria de fazer uma breve colocação, também vou agradecer ao ministro Marco Aurélio. É que, assim, feito judicialmente ou não o pedido de alteração, o que vai alterar, levar à alteração nos outros registros, imposto de renda, INSS, é a certidão alterada, não é a sentença judicial. A sentença só autoriza a troca da certidão. De mão da certidão é que a pessoa vai a todos os órgãos para alterar. O juiz não manda proceder a essa alteração, manda só proceder à alteração do registro. Então, não haveria necessidade desta alteração ser judicial, porque o órgão que recebe a alteração, pedido de alteração, não vai à sentença. A sentença só mandou trocar o registro de nascimento. Então, é simplesmente o registro de nascimento alterado, sem nenhuma referência à origem da alteração. O pressuposto do voto do presidente Moraes e do ministro agradeço o esclarecimento. Doutora Berenice, um minutinho, apenas uma palavrinha, como relator colocou muito bem. O que nós temos, na verdade, é a alteração de um dado concreto, de um registro que é público. Eu penso que devemos avançar no campo, devemos admitir que esse registro possa ser alterado, mas com algumas cautelas. E a cautela maior está no que eu também estabeleço requisitos para chegar-se a essa autorização. As cautelas maiores estão nos requisitos estabelecidos. Requisitos que visam a certeza, a verdade, quanto ao desejo da pessoa de ter essa mesma alteração, para não ocorrer algo impensado, não refletido, como deve ser refletido. E verso aqui a jurisdição não contenciosa, verso a jurisdição voluntária. Presidente, eu agradeço o esclarecimento, mas insisto aqui, porque já há 5 votos nesse sentido. No recurso ordinário com repercussão geral, que todos acompanhamos o ministro Toffoli, exatamente para que haja essa alteração de interpretação. E volto aqui à leitura do voto do ministro Toffoli, do qual eu acompanhei, e mais o ministro Fachin, o ministro Barroso e a ministra Rosa. Então, veja, não parece correto obrigar o transexual a, após a obtenção da sentença judicial, passar pelo calvário de enfrentar todas as instituições públicas, apresentar-se nos balcões de diversos órgãos públicos ou privados e explicar o motivo pelo qual pretende alterar seus registros internos. Essa é a situação atual, a qual a doutora Berenice se referiu. A pessoa uma humilhação. Exato. Aí diz o ministro Toffoli, assim sendo, de ofício e ou a pedido desse interessado, a autoridade judiciária há de expedir mandado ou ofício específico para que sejam procedidas as modificações em cada registro público ou privado indicado, identificação civil, eleitoral, fiscal, previdenciário, antecedentes criminais, prestadora de serviço, anotando sempre que o destinatário deverá resguardar o absoluto sigilo da origem das informações. Ministro, veja, aí será burocratizar muito
as alterações. Eu concordo com a doutora Berenice quando ela colocou que se terá uma alteração no registro que eu apontaria, entre aspas, como principal, o registro civil, e a partir dessa alteração, a alteração precedida de um pronunciamento judicial, aí sim lograsse a certidão e apresentasse nos diversos... Mas, salvo engano, ministro Toffoli, foi o entendimento... Se para cada alteração tiver que acionar a jurisdição voluntária... Após ser autorizada e realizada a certidão, o que o ministro Toffoli, salvo engano, me corrija, foi o que eu entendi no dia, quer evitar é que o transgênero ele vá de balcão em balcão. Exatamente. Basta aí com a certidão pedir ao juiz, junta a certidão e o juiz determina. Essa facilidade de segurança jurídica é muito maior. Eu penso que atende muito mais aos interesses dos jurisdicionados. Bem, ouço o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, por favor. Presidente, felizmente nós já estamos discutindo detalhes, que não são desimportantes, mas são detalhes. Eu acho que a questão principal está obtendo consenso. E acho que hoje é um dia muito importante para o Supremo, neste caso, sob as relatorias dos ministros Dias Toffoli e do ministro Marco Aurélio. Eu acho que nós estamos escrevendo uma página libertadora para um dos grupos mais marginalizados e mais estigmatizados dentro da sociedade. Eu gosto de dizer que a causa da humanidade e o avanço do processo civilizatório consiste na superação dos preconceitos, dos que a gente traz dentro da gente mesmo e dos que a gente incorpora a partir da sociedade, de modo que a evolução da condição humana, essa marcha contínua na direção do bem, é a superação dos preconceitos contra mulheres, contra negros, contra índios, contra judeus, contra deficientes. Portanto, eu acho que hoje nós chegamos um ponto acima, que é a superação do preconceito, ou o início do enfrentamento do preconceito contra esse grupo particularmente estigmatizado, como disse. Você discriminar alguém por ser transexual é discriminar a pessoa por uma condição inata. Portanto, é como discriminar alguém por ser latino-americano, ou por ser norte-americano, ou por ser árabe, o que, evidentemente, foge a qualquer senso de razão. E quando o sentimento majoritário não seja esse, uma razão humanista deve se impor sobre o senso comum majoritário e fazer a história avançar. Portanto, esse é um capítulo importante, eu penso, do aprimoramento civilizatório, que é a capacidade de reconhecer e respeitar quem é diferente da gente. Sobretudo quando a diferença não é sequer produto de uma escolha, mas sim de uma circunstância da vida. E, portanto, essas pessoas que já enfrentam todas as dificuldades precisam ter das outras, ou das que pensam a vida de uma forma humanista, a ajuda para a criação de um ambiente acolhedor, de um ambiente inclusivo, que permita que essas pessoas se incorporem à sociedade e não que vivam de forma marginalizada. Há uma passagem muito bonita do Vinícius de Moraes que eu gosto, presidente, que ele diz: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, o que completa a gente são as pessoas diferentes, são as pessoas que o que a gente já é. Portanto, o que incorpora coisas novas para as nossas vivências são as pessoas que são diferentes. Eu não poderia deixar de registrar aqui e prestar homenagem às pessoas que trouxeram essa causa, a começar pela Procuradoria-Geral da República, mas alguns militantes históricos da causa, a começar pela doutora Maria Berenice. Eu até acredito que a história é um fluxo contínuo, mas há pessoas que fazem imensa diferença e ajudam a acelerar a história.
e a doutora Maria Berenice tem sido uma extraordinária e, por vezes, eu que a acompanho, quase obsessiva embaixadora desta causa LGBT. Eu também cumprimento o Dr. Paulo Roberto Viotti por um trabalho jurídico de grande qualidade, tive chance de ler os memoriais de Sua Excelência, e cumprimento o Tony Reis, que vejo aqui da plateia também, um antigo militante da causa, não sei se ainda é, mas foi presidente da entidade que congrega o movimento LGBT. Eu tive chance, presidente, de passar os olhos na longa decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, são 120 páginas. E devo dizer que me alinho substancialmente com ela, e embora tenha acompanhado o voto do ministro Dias Toffoli, que considero um voto histórico nesse tribunal, eu farei ligeiros ajustes agora na ADIM, retroativamente ao recurso extraordinário, em relação às posições, a aspectos laterais da posição do ministro Dias Toffoli, em grande parte inspirado pela decisão da Corte Interamericana e por ter lido os memoriais que foram trazidos pelos Amit Curi e ter me impressionado com alguns dos argumentos ali trazidos. Portanto, Vossa Excelência, evidentemente, votará. Não pretende fazer ajuste em meu voto, nem no voto do ministro Dias Toffoli. Não. Farei ajuste no meu próprio voto anterior. E agora estou votando na ação direta de Interessante deixar isso bem claro. Senhora Presidente, desculpe, ministro Barroso, uma parte. Eu, inclusive, durante a votação do RE, eu assenti e sugeri que a ação direta, até por ser mais ampla, fosse colocada em primeiro lugar, embora, pelo fato de eu ter prestado informações como advogado-geral da União, fosse impedido. Mas aproveito até a oportunidade para dizer que, realmente, em primeiro lugar, a ação direta é mais ampla, então ela abre um leque maior. E temos tido a preocupação nos recursos extraordinários com repercussão geral de, ao decidi-los, limitar a tese ao caso concreto e não tanto expandi-los, porque essas outras dimensões não foram trazidas naquele caso concreto, como agora são trazidos dentro de uma ação direta. E o segundo ponto, mas isso seria de regimento ferenda, de lege ferenda, é que eu penso, e há uma discussão de reforma regimental que Vossa Excelência conduz e que o ministro Luiz Fux já nos trouxe, nós temos que repensar essa questão de quem atuou como advogado-geral da União não poder participar das decisões abstratas, até porque não necessariamente estará vinculado. É como se dissesse o seguinte: quem foi advogado privado e deu pareceres, ou como professores deram pareceres, não podem votar aquela tese. Isso só para uma discussão futura, porque nós estamos numa questão abstrata. E eu não posso aqui votar. É verdade. Eu lembro a ótica de um juiz que honrou muito esta casa, o ministro Moreira Alves. Ele não concebia impedimento, praticamente não concebia, em processo objetivo. E, às vezes, leva, ministro Marco Aurélio, a um impasse, porque, às vezes, ficamos com 5, com 8, questão de quórum. Então, essa é a razão, inclusive, pela qual este plenário, resolvendo uma questão de ordem, então suscitada pelo saudoso ministro Paulo Brossard, entendeu que, não obstante ele, como ministro de Estado da Justiça, houvesse referendado um determinado diploma legislativo objeto de impugnação em sede de ação direta, tinha plena legitimidade para participar do julgamento. E participou do julgamento, e o tribunal entendeu que não incidiria aí o eminente ministro Brossard, não é, numa hipótese de impedimento. Vamos então votar, senão... Muito obrigado. Retome, então. Senão não continuaremos com o julgamento. Vossa Excelência tem a palavra, ministro. Então, retomo, então, meu voto, presidente, para reiterar, e aqui acompanhando o eminente relator, a minha crença na possibilidade de alteração do prenome e do sexo do nascimento no registro civil para adequá-los à identidade de gênero da pessoa
independentemente da cirurgia de transgenitalização. Portanto, acho que nesse ponto todos estamos de acordo e acho que esta é a questão mais importante. Agora, eu comento brevemente questões que acho que são importantes, embora não decisivas, que dizem respeito à possibilidade de se fazer esta alteração pela via administrativa, a questão da exigibilidade ou não de laudos etc., e do uso do termo transgênero. A decisão, presidente, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem uma passagem em que ela diz o seguinte: os Estados devem respeitar a integridade física e psíquica das pessoas, reconhecendo legalmente a identidade de gênero autopercebida, sem que existam obstáculos ou requisitos abusivos que possam constituir violações aos direitos humanos. Nessa perspectiva, recomenda-se que o processo de reconhecimento da identidade de gênero não deve impor aos solicitantes o cumprimento de requisitos abusivos, tais como apresentação de certidões, eu estou traduzindo, médicas ou provas de estado civil. Tampouco se deve submeter os solicitantes a perícias médicas ou psicológicas relacionadas com sua identidade de gênero autopercebida ou outros requisitos que desvirtuem o princípio segundo o qual a identidade de gênero não se prova. Portanto, o trâmite deve estar baseado na mera expressão de vontade do solicitante. Portanto, esse é um dos tópicos, uma das passagens mais importantes desta decisão importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, presidida, como sabem, por um brasileiro, o doutor Roberto Caldas. À vista disso, presidente, eu estou me manifestando no sentido da desnecessidade de decisão judicial. Porque se nós entendemos que o procedimento é por autodeclaração, qual é o sentido de uma decisão judicial? Se exigisse uma perícia, aí faria sentido a decisão ser judicial, mas se é por autodeclaração, eu penso que possa ser prestada perante o oficial do Registro Civil, que, como observou o ministro Luiz Edson Fachin, se tiver alguma dúvida, suscitá-la ao juiz competente. Portanto, eu acho, porque nós temos que ter em conta também que o mundo do direito, da judicialização, ele é muito simples para nós que vivemos nele. E falamos essa língua difícil que nós falamos, usamos as roupas que nós usamos. Mas para as pessoas mais humildes e às vezes em lugares distantes, a necessidade de ir ao Poder Judiciário pode ser um obstáculo insuperável ou pode ser um constrangimento a mais para essas pessoas. De modo que eu, pedindo todas as vênias e entendendo as razões e preocupações aqui manifestadas, eu evoluo, porque no julgamento anterior havia aderido, inclusive, à conclusão proposta pela tese de voto proposta pelo ministro Dias Toffoli. Eu estou aceitando que esta alteração possa ser feita perante o Registro Civil diretamente, sem procedimento judicial, presidente, e também sem a exigência de laudos médicos ou de qualquer outra natureza para qualquer pessoa que seja maior de idade, o que pelo novo Código Civil significa 18 anos. Eu, na sessão passada, também tive uma dúvida sobre a terminologia travestis, transexuais, transgêneros. Eu preciso dizer, pedir para fazer uma breve pesquisa, boa parte do mundo utiliza a expressão transgêneros. Inclusive, tinha feito uma anotação aqui, inclusive, nos Estados Unidos, é o termo utilizado pela Associação de Psicologia Americana. E se este é o termo
que os principais interessados se sentem mais confortáveis, eu não tenho nenhuma razão para não aderir a ele. Portanto, eu também estou aqui empregando o termo transgêneros. Como é do meu feitio, presidente, eu, tanto no recurso extraordinário do ministro Dias Toffoli, quanto na ação direta de inconstitucionalidade... Como eu não apregoei o recurso extraordinário e apenas a ação direta, se Vossa Excelência pudesse, porque eu vou ter que chamar, inclusive Vossa Excelência já adiantou que haverá pequeno acerto. É porque, então, na verdade, que ficasse eu sempre concluo o meu voto com uma tese, mesmo nas ações diretas. Exatamente. Então, e só eu vou enunciar que ficaria, então, só na ação direta. Isso. Então, votando aqui na ação direta e cumprimentando uma vez mais o ministro Marco Aurélio pelo voto nesta ação direta, pela sensibilidade que nos ajuda a avançar a história. Às vezes a história anda devagar, mas às vezes ela anda depressa. E este é um domínio que, em pouco tempo, a percepção do próprio plenário do Supremo mudou substancialmente, eu diria, num período de um ano e meio, da primeira vez que nós discutimos isso aqui, numa questão que envolvia o uso de banheiros públicos, para cá, acho que houve uma sensibilização muito maior para a causa. Eu estou, presidente, acolhendo como tese a proposta que foi apresentada pelo Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, que é uma tese que tem a seguinte dicção: a pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer, por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade, dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, que é evidentemente facultada para quem queira, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. Tanto com esta tese e cumprimentando o eminente relator, ministro Marco Aurélio, eu estou votando pela procedência do pedido, interpretando, portanto, conforme a Constituição, o artigo 58, para reconhecer o direito dos transexuais à substituição do prenome e sexo de nascimento no registro civil, independentemente de cirurgia de transgenitalização e independentemente de exigência de ida ao Poder Judiciário, independentemente de laudos de terceiros. É como voto, presidente. Vossa Excelência, então, está acompanhando as inteiras. Penso que integralmente o ministro Edson Fachin. Ele ampliou para... Se me permite, ministro Luiz Roberto, o ministro Fachin, na minha compreensão, ampliou porque deixou os transexuais e partiu para os transgêneros. Eu também. A pessoa transgênero é o início da minha tese de julgamento. Sim, mas é que agora, no final, referiu os transexuais. Aí eu questionaria se estaria distrito me ao perdoe. pedido É porque eu li o meu voto tal como ele estava na versão original. Mas, e, portanto, eu estou usando o termo transgênero. Exatamente. Só essa ampliação foi iniciada no meu voto, né, do transgênero. Sim, do transgênero, sim. Dá para constar, de repente, eu... Tá bem. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu cumprimento o eminente ministro Marco Aurélio pelo voto proferido. Também refleti sobre o tema, fiquei extremamente impressionada por essa opinião consultiva, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, ela data de 24 de novembro do ano passado, o ministro Fachin já referiu, eu tive oportunidade de lê-la, embora não com todo o cuidado que ela está a merecer, em função da amplitude, mas acompanhei na sessão anterior ao julgamento do recurso extraordinário o voto também brilhante do ministro Dias Toffoli, e comungo com Sua Excelência quando diz que, no âmbito do recurso extraordinário, nós temos ficado com teses minimalistas, mais enxutas, atentas ao caso concreto, mas que, no controle
abstrato de constitucionalidade ou mesmo de convencionalidade, como aqui vamos, a meu juízo, ter de efetuar, podemos, digamos assim, chegar a uma compreensão mais ampla. E, por isso, o ministro Fachin, como só ia acontecer, facilitou a minha tarefa. Eu estou reafirmando todos os princípios e a minha compreensão sobre o tema, que está expressa em voto escrito, mas acolho a ampliação proposta pelo ministro Fachin, exatamente nos termos colocados, e agora, de uma certa forma, plenamente endossados pelo ministro Luiz Roberto, no que tange a desnecessidade de um comando judicial expresso. Basta, digamos assim, a via judicial pode resultar como uma via alternativa, e peço desculpas, ministro Alexandre, acompanhando então a divergência que foi aberta pelo ministro Alexandre quanto à ampliação de transexuais para transgêneros. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhora presidente, ilustres representantes do Ministério Público, senhores ministros, advogados presentes, principalmente os advogados que acudiram à tribuna, que se manifestaram de maneira bem percussiente sobre esse tema tão difícil. Isso aqui revela que realmente a tarefa da magistratura é um verdadeiro sacerdócio e um apostolado, porque jamais se poderia imaginar que uma Corte Suprema, com a sua tradição, pudesse chegar ao ponto de emancipar esse tema, trazê-lo para o bojo do Supremo, já ter aqui uma maioria manifestada no recurso ordinário, que agora vem de ser reiterada no controle concentrado de constitucionalidade. Trata-se realmente de uma matéria extremamente complexa, e eu, senhora presidente, não tive a oportunidade de votar, eu não votei anteriormente. Então, eu vou apenas sintetizar, vou fazer uma juntada de voto por escrito, mas eu estabeleci 3 premissas, que são exatamente premissas inerentes ao enfrentamento das teses aqui suscitadas. E, num primeiro momento, também gostaria de cumprimentar o ministro Marco Aurélio, que teve o poder de síntese e, ao mesmo tempo, de profundidade num tema tão complexo como só ser esse que ora se nos apresenta. Então, com relação ao direito à alteração do nome e do sexo no registro civil, eu assento a premissa que o direito à retificação do registro civil, de modo a adequá-la à identidade de gênero, concretiza a dignidade da pessoa humana na tríplice concepção da busca da felicidade, do princípio da igualdade e do direito ao reconhecimento. Esclareço que a ordem jurídica, como forma de reconhecimento de direitos, elas atribuem autorrespeito ao indivíduo que se vê titular de direitos oponíveis a terceiros. Então, a inserção social, sua autoconfiança, seu autorrespeito e sua autoestima decorre dessa titularidade. E cito aqui a luta pelo reconhecimento na obra clássica de Axel Honneth. E assento, ao condicionar a retificação do gênero no registro civil, a realização de cirurgia ou a averbação de sua transexualidade, recusa-se amparo jurídico e institucional ao sujeito, perpetuando o sentimento de não pertencimento à sociedade. O reconhecimento externo da identidade de gênero representa um pressuposto de realização pessoal do indivíduo e da busca da felicidade. A associação entre dignidade, direito à autoestima e a busca da felicidade já foi reconhecida aqui em precedentes dessa nossa Corte. Eu cito a DPF 132, o agravo regimental 692-186. Eu também, até porque essa decisão da Corte Interamericana foi superveniente ao primeiro julgamento, se não me falha a memória, porque é do final de 2017. Eu trago aqui também acórdãos das Cortes internacionais, e mais uma vez trago um da Corte Constitucional da Colômbia, que tem sido um exemplo, e essa opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa referida pelo ministro Fachin, de novembro de 2017. E aqui, enfim, todas
as posições já assentadas aqui estão consagradas nessa opinião consultiva, com relação à adequação do registro público à realidade, à desnecessidade de cirurgia. E o que eu acho mais importante, o ministro Luiz Roberto Barroso leu um trecho muito significativo dessa decisão, e eu extraio de um pequeno trecho da decisão da Corte Interamericana que, além de não se exigir intervenções cirúrgicas para o fim de mudar o gênero, a própria decisão da Corte Interamericana, ela assenta que não deve haver nenhum tipo de obstáculo, como já foi aqui afirmado, e que tudo deve passar-se no campo notarial. Ela usa essa expressão explicitamente. Excelência, me permite? Pois não. Alude, segundo o trecho lido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a exigências arbitrárias. Não, sim, aqui, mas esse trecho eu prestei atenção. Claro que uma intervenção judicial, se a lei estabelece, jamais seria uma exigência arbitrária, mas a decisão... A exigência seria arbitrária? Nunca seria arbitrária. Nunca seria. Nunca seria arbitrária. Mas aqui há uma menção específica de que ela não é judicial. Não é que é arbitrário, não. Aqui é uma menção específica no item 3 da linha E, no sentido de que deve-se propiciar que essa alteração seja levada a efeito em trâmite materialmente administrativo ou notarial. É o que está escrito aqui. Então, prossigo ainda, faço uma ponderação do princípio da dignidade da pessoa humana com a segurança jurídica, a publicidade, e digo que a retificação do sexo do registro civil universaliza o direito à identificação civil, que então se adequa à verdade dos fatos. A ponderação da dignidade e direitos da personalidade com segurança jurídica, publicidade ou veracidade, não obsta a alteração do nome por razões identitárias, assim como ocorre na alteração do prenome para a inclusão de apelidos, situações essas já amplamente consolidadas. A alteração do gênero, de modo a conformar a categoria social intimamente reconhecida, efetiva o princípio da veracidade dos registros públicos ao espelhar a veracidade dos fatos da vida. Parto para a segunda premissa, senhora presidente, que é a inconstitucionalidade da utilização do termo transexual. E afirmo que a utilização do termo transexual em qualquer campo das certidões públicas mostra-se discriminatória e, portanto, inconstitucional por violação à dignidade da pessoa humana, ao princípio da igualdade e ao direito à intimidade. E trago aqui uma passagem interessante da professora Nancy Fraser, exatamente analisando essas questões, e assento. As injustiças política e econômica que se sujeitam os transexuais vêm a reboque do ostracismo social. Há uma simbiótica correlação entre o reconhecimento e a participação política e econômica, de modo que demandas de grupo se associam ora ao reconhecimento, ora à retribuição. A referência expressa à transexualidade do sujeito no registro civil compromete a inserção social do sujeito no mercado de trabalho, perpetuando a injustiça. E parto, então, para a última premissa, que é a inconstitucionalidade da exigência de realização de procedimento cirúrgico de redesignação do sexo. E, nesse particular, eu trago algumas assertivas que estão encartadas no voto, dentre elas de que a exigência de intervenção como pressuposto para alteração do nome de gênero no registro civil é inconstitucional, por violar a autonomia privada ou liberdade individual, bem como o direito à intimidade, à integridade física, à saúde e à igualdade. A autonomia da vontade interdita que alguém possa ser obrigado a submeter-se a um procedimento cirúrgico, máximo em se tratando de um procedimento invasivo, arriscado e irreversível. A exigência de submissão à cirurgia para a retificação do registro civil viola
Inclusive, o direito à saúde envolve sérios riscos ao paciente. E concluo, exigir que o homem transexual tenha órgãos genitais para reconhecimento de seus direitos, como, por exemplo, é uma tautologia que oculta o não reconhecimento. O que configura a transexualidade é a profunda insatisfação do sujeito com seu gênero biológico, sendo este o único critério adequado para lhe condicionar a alteração do registro civil por razões identitárias. E concluo, senhora presidente, que todos esses grupos minoritários, eles têm o direito à autodeclaração. Assim são com os povos indígenas, assim com os quilombolas e assim também com os transgêneros. De sorte que eu vou fazer a juntada do voto por escrito, já foi antecedido de belíssimos votos, a iniciar pelo voto do eminente ministro Marco Aurélio, e eu também estou, em razão exatamente dessa ressalva explícita da Corte Interamericana, votando pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, sem qualquer imposição. Para dar interpretação conforme. Nos termos do voto. Do ministro Fachin. Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, eu tenho longo voto, Vossa Excelência prefere suspender? O ministro Gilmar para mim, não me importo. Meu voto é um pouco longo, eu vou trazer... Não, relativamente, vou apenas ler os aspectos mais importantes. Pelo adiantado da hora, seria interessante talvez suspender e retomar no início da sessão amanhã. Se nós realmente suspendermos, eu acho que é importante que esse julgamento continue amanhã e seja o primeiro item da pauta. Isso então, é fundamental. Caso, sim, para terminar esse julgamento. Eu apenas, então, proporia que suspendêssemos para continuar amanhã, mas eu não chamaria na sequência o recurso extraordinário, porque a ação dos... A DPF. A DPF. E, enfim, mas de todo jeito, então suspenderíamos agora e amanhã, na primeira hora, retomaríamos com este julgamento, na forma aqui preconizada. Então, proclamo o resultado, nem proclamo, apenas suspendo o julgamento para a continuidade na sessão de amanhã, na primeira hora. Agradeço aos senhores ministros, à senhora procuradora-geral, senhores advogados aqui presentes, secretária de sessão, senhores servidores, senhores visitantes, e desejo a todos uma excelente noite, declarando encerrada a presente sessão.